Olá, que alegria estarmos novamente juntos para ouvir a palavra de Deus, ouvir a respeito de Jesus Cristo, o noivo que veio para nos resgatar, que veio para nos tornar parte da sua família. Ele que prepara um lugar para nós, nos livra da opressão da lei e agora nos coloca para viver uma vida de amor em serviço a Ele e ao nosso próximo. Que Deus abençoe este nosso culto, que seja edificante na tua vida, e vamos iniciar invocando o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Início de culto, nos achegamos a Deus, queremos trazer a Ele tudo aquilo que pesa em nossa consciência, nossas culpas, nosso pecado, toda a maldade que temos cometido em nossa vida. E convido a vocês para que, junto comigo, façamos a confissão dos nossos pecados. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio da tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados, e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua santa palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor do seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. Como é bom ouvir a graciosa mensagem de graça, de perdão, de salvação que vem da parte de nosso Deus.
Queremos seguir neste momento com a leitura do Salmo para o dia de hoje, Salmo de número 119, bem no meio de nossas Bíblias, Salmo de número 119, dos versículos 153 ao versículo 160, versículo 153 ao versículo 160. Texto esse que fala do novo relacionamento que temos com Deus. Diz assim: olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos, vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos duram para sempre. Até aqui a leitura do Salmo para o dia de hoje. Quero convidar a cada um de vocês para que façamos a oração do dia. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos, unir as suas mãos neste momento de oração. Todo-Poderoso Deus, pela ação de Teu Espírito Santo, concede que possamos ouvir com alegria a Tua palavra, proclamada entre nós, e seguir as Suas orientações. Por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A primeira leitura que nós iremos ouvir neste momento está registrado no livro do profeta Jeremias, capítulo 28, dos versículos 5 até o versículo 9. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. A próxima leitura, a leitura da Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos está no capítulo 7, dos versículos 1 a 13, texto esse que também servirá de base para a nossa meditação de hoje. Diz assim: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se reunir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem.
Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não de maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então, que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Eu verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Até aqui a leitura do texto da epístola para o dia de hoje. Olhando amanhã com gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver, com Cristo nós iremos renascer. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Em Cristo nós então ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é nossa força, nossa luz. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Próxima leitura, a leitura do Santo Evangelista Mateus, capítulo 10, dos versículos 34 até 43. Texto esse que temos o final do discurso de Jesus quando ele está falando aos seus discípulos, dizendo assim: Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a sua filha e a sua mãe, e entre a sua nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe você, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje. Queremos confessar a nossa fé com o credo niceno nesta manhã. Confessamos a nossa fé com o credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus, canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração a paz eu senti, anjos descendo, trazendo os céus, ecos do imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre ardente
minha alma canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Há uma localidade na Indonésia, uma vila, um vilarejo, onde as pessoas mantêm os seus entes queridos, que já se foram, que já partiram, dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Mesmo a pessoa tendo já partido há anos, há muitos anos, ainda assim a presença dela está ali. Os familiares trocam as roupas, dão água na sua boca, colocam até cigarros na boca dessa presença. Aquela presença mumificada causa estranheza para nós, né? Para nós que somos de uma cultura diferente. E lá naquela vila até mesmo as crianças, é natural, é normal as pessoas estarem ligadas àquela presença, né, a presença de um antepassado que já se foi, mas que eles mantêm ali, né, e fazem todos os cuidados e mantêm aquela pessoa como se eles tivessem obrigação daquilo, né? Faz parte da cultura. Alguma explicação que a gente encontra disso é porque eles dizem que a alma da pessoa permanece ali naquela casa, então é necessário que o corpo também permaneça. Para nós isso parece loucura, né? Parece loucura para nós. Imagina que algo parecido acontece na vida de pessoas que estão à nossa volta. Algo parecido. Não como o que acontece lá na localidade da Indonésia, mas mais parecido com o que Paulo descreve quando ele fala aos cristãos romanos. Ele diz que para aqueles cristãos não ficarem presos àquilo que já deveria estar morto e enterrado. Ele nos fala de uma presença que não deveria estar mais ali. E a ilustração que ele usa é a do casamento. A ilustração que ele usa é a do casamento para que fique mais claro, né? Tema esse que era bem compreendido pelos cristãos romanos, já que em sua grande maioria, né, eram judeus convertidos, eles que seguiam a lei Torá, e eles conheciam muito bem a lei e o conceito da lei Torá a respeito do casamento. E Paulo se valeu disso para trazer um ensino a respeito da vida daqueles cristãos, um ensino a respeito da nossa vida. Segundo a lei Torá, não era permitido que uma pessoa, né, se separasse, casasse com outra. Enfim, isso era tido como adultério. A não ser que a pessoa já estivesse morrido, né? Então, o viúvo, a viúva, eles poderiam, sem transgredir a lei, casar-se novamente. Não seria considerado adultério, pois a pessoa já havia partido. Então o cônjuge estava livre daquela obrigação. Isso se fosse da vontade dele casar novamente. E se eu fizesse, não violaria a Torá. Haviam, obviamente, naquela congregação de cristãos, né, os cristãos romanos, pessoas que não seguiam a Torá, que não eram judeus, eram gentios, mas eles também tinham as suas próprias leis, né? Eles também tinham seu próprio modo de viver, e provavelmente também havia essa expectativa do casamento como algo, uma relação entre duas pessoas que após a morte estariam livres para um relacionamento. Com a imagem do casamento em mente, o ensino fica mais claro para aqueles cristãos. Está escrito assim: se o marido morrer, a esposa estará livre da lei e não será mais adúltera se casar com outro homem, né? Paulo se vale dessa imagem. E aí ele diz assim:
Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquem para Deus. O apóstolo está dizendo o seguinte, que eles estão livres das obrigações da lei. Eles não precisam dela para conquistar a salvação, agradar a Deus, conquistar um lugar no céu, pois desde o batismo eles pertencem a um novo noivo, a Cristo. Essa imagem do noivo e da igreja como noiva, ela perpassa o texto bíblico e aparece em diversos momentos. E Jesus é o noivo que cumpriu a lei, que deu a sua vida pela noiva. Ele morreu por causa da lei, ele se entregou porque a noiva não conseguiria cumprir a lei, né? Cada um de nós que fazemos parte da igreja, a noiva de Cristo, ele ressuscitou e por meio do seu nome, a sua igreja, os cristãos, recebem uma nova vida, uma vida nova. Lá no dia do batismo, nós nos tornamos livres da lei, libertos das garras da lei. Não estamos mais presos àquele defunto do passado, né? O defunto da lei, né? Ele ficou para trás. Estamos livres da lei. Mas o que isso quer dizer de forma prática? De forma prática, né? Que é o que nos interessa. A questão teórica, a gente senta no estudo bíblico e aprofunda isso, mas aqui, na nossa proclamação da palavra, isso quer dizer que não somos mais obrigados a cumprir lei para conquistarmos a salvação. Estamos livres da opressão e da obrigação da lei para agirmos neste mundo, nessa vida, com vistas a conquistar algo no além. Estamos livres disso. Estamos livres disso. Não precisamos nos martirizar e ser oprimidos pela lei que oprimia para a salvação. Mas como em todo bom casamento, onde as partes mutuamente se dão, se servem, se amam, assim também é o nosso relacionamento com Cristo. Ele que se deu, se entregou, está preparando uma festa para a chegada da sua noiva, está com o nosso lugar pronto. E isso ele fez voluntariamente por causa do seu amor, da sua graça, do seu desejo em ter a igreja ao seu lado, a noiva. A igreja somos todos nós, todos os que creem em Cristo, todos os que receberam no dia do seu batismo a fé salvadora. Assim também a igreja, assim também nós, assim também cada um de vocês irá louvá-lo, amá-lo, lutar contra o mal, desejar fazer o que é bom, não porque você é obrigado a isso, mas por amor e de forma voluntária. De forma voluntária. Não mais pela opressão do ex-marido da lei, mas sim porque o seu novo marido, o seu novo cônjuge, aquele que se entrega mutuamente e te ama a ponto de dar a vida por ti, ele te move a agir em amor também, agir de forma voluntária, de forma em doação. Cristo já fez o sacrifício único e perfeito para a tua salvação. Ele já fez isso. Você está livre da obrigação da lei e vai voluntariamente agir em amor, ali onde Jesus disse que estaria. Lembram onde Jesus disse que estaria? No faminto, no pobre, no nu, no que está preso. Ali, no próximo, no necessitado, no fragilizado, em todos aqueles que o Senhor colocar no teu caminho. Ali você vai agir em amor. É ali que você ama o noivo. É ali que você ama a Cristo. É ali. É naquele necessitado que você cruzou com ele no seu caminho.
é aquele que está chorando, é aquele que está aflito, é aquele que precisa de algo. Jesus está ali, Jesus está colocando essa pessoa no teu caminho para você exercitar o teu amor e o teu relacionamento o relacionamento que nós temos com Ele, que recebemos desde o dia do batismo. E agora você faz isso não por opressão, não porque você é obrigado, né, a fazer aquilo, mas por graça e amor que te conquistou por meio da obra de Cristo. Há muita gente que vive numa falsa segurança, muita gente, como se não precisasse desse relacionamento com Jesus, como se conseguisse, né? Como se pelos seus atos conseguisse alcançar algum lugar, né, de salvação, algum lugar de redenção, né? Redenção que é tão necessário para a vida humana. E o apóstolo se lembra do passado dele, né, da sua forma de viver. Ele diz assim: houve um tempo em que sem lei eu vivia. Ele revela que a lei não havia penetrado na sua consciência, penetrado como uma lança que expõe a maldade do seu coração. Então ele permanecia numa falsa segurança. Muitas pessoas à nossa volta estão numa falsa segurança porque a lei não revelou ainda o seu pecado. Não porque a lei não quis revelar, mas pela dureza do coração, pelos ouvidos fechados daqueles que não querem tirar debaixo do tapete aquilo que pesa na sua consciência, pesa na sua culpa. Mas então a lei parece ter feito o seu trabalho, e Paulo escreve assim: mas quando veio o mandamento, o pecado se revelou. No caso de Paulo foi quando a lei disse assim: não cobice, e ele viu que a cobiça estava no seu coração. Assim como quando a lei penetra no teu coração, as pessoas à volta não veem, não percebem, mas dentro de ti algo está te rasgando. Sua consciência, sua culpa, é a lei de Deus expondo aos teus olhos o mal que você comete, aquilo que você coloca debaixo do tapete. E dessa forma Paulo viu a lei agindo no seu coração. E há dois caminhos quando a lei de Deus invade o coração. Dois caminhos. Um é o desespero ou o resolver o problema sozinho, né? No desespero, querer resolver o problema. Né? E aí a gente pode pensar no cumprimento de leis, né? Leis que alguém inventou, não a lei de Deus, porque a pessoa já percebeu que não conseguiu cumprir e ela vai tentar ainda cumprir outras leis. Né? E aí a gente vai ter frases como aquelas que a gente ouve, eventualmente, até mesmo em igrejas cristãs: você deve fazer isto, você tem que agir assim, você deve fazer aquilo, né? Colocando ainda leis, mais leis sobre a pessoa, como forma de ela agradar a Deus, conquistar perdão, conquistar um lugar melhor. E dessa forma as pessoas se tornam escravas da lei, porque elas nunca conseguem estar tranquilas em sua consciência se elas fizeram o suficiente para aplacar a ira, a sua dor de consciência, aquilo que elas fizeram contra a lei de Deus, que elas não conseguiram cumprir. A gente vê isso em diversas religiões, seitas, pessoas que estão escravizadas pela lei. Pessoas que são como aquela mulher na Indonésia que está cuidando do seu marido, que já morreu. Pessoas que estão tentando a sua redenção por meio de um defunto que já foi morto. Morto no dia do batismo, quando nós morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Já ressuscitamos no batismo, podemos falar isso. Aguardamos a ressurreição dos mortos, mas ali a gente está conectado à morte e à ressurreição de Cristo, junto com Ele. Há um outro caminho, que é o caminho do retorno ao Pai, quando a gente percebe que o mal, que o pecado está presente. Né? Lembrar do nosso batismo, da nossa libertação, pois foi ali que se iniciou o nosso relacionamento com Deus por meio de Cristo. Você não é esposa como aquelas
lá na Indonésia, você está livre da lei daquele que já se foi. A lei não tem mais poder sobre ti. Como diz a palavra de Deus, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. A sua relação com a lei terminou. Você está livre dela. Não precisa mais se martirizar, viver oprimido pela lei, porque Jesus morreu por ti, porque Ele te livra da obrigação da lei, porque Ele cumpriu a lei nele mesmo. Ele assumiu a tua culpa. Não que a lei seja má, já que sem ela não saberíamos que somos pecadores. E aí nós vimos também no texto bíblico, quando Jeremias mostrou que era necessário apontar para aquilo que era mal, para a perspectiva do castigo. Também nós vimos nos Salmos, quando o salmista revela o amor pela lei de Deus, pela palavra de Deus, né? E fica indignado com aqueles que ignoram a palavra de Deus. Agora temos um novo relacionamento, isso é importante que seja lembrado, um relacionamento com Jesus, como está escrito. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito. Não mais um relacionamento de opressão como o que tínhamos, mas sim um relacionamento de amor e de doação com Cristo por meio dele, pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Assim como um casamento é frutífero quando as partes se doam voluntariamente na relação, assim também na nossa relação com Jesus, o noivo que se doou e prepara um lugar para nós. Nós estamos livres para servir voluntariamente, frutificando em nosso relacionamento com Ele, frutificando ali onde Deus nos coloca, onde Ele nos permite agir em amor, graça, perdão, consolo, aonde Ele nos coloca a agir em favor do nosso próximo. Naquela vila lá na Indonésia, as famílias estão presas à obrigação com aqueles que já se foram. Mas nós, por causa de Cristo, morremos com Ele para uma ressurreição igual a dele. Dessa forma estamos mortos para a lei, não mais obrigados, livres dela, livres dessa opressão. Não é por meio dela que somos salvos, mas sim por meio de Cristo Jesus, que cumpriu a lei. Ele sim cumpriu a lei, e nós nos fiamos nele. Nós cremos nele, nós confiamos nele. E agora, sem a opressão da lei, sem a obrigação da lei na nossa vida, agora nós somos livres para servir. Livres para agir em amor, assim como no casamento. Né? Quando o marido se dedica a amar a sua esposa, Cristo se dedicou a amar a sua igreja. Assim também a esposa se dedica naquilo que lhe é próprio a amar o seu esposo. Assim também a igreja ama a Cristo, que salvou, que lhe deu a redenção, que lhe consola, que lhe guarda, que lhe protege. E assim a igreja, a cada um de nós, louvamos a Deus, glorificamos o seu nome, rendemos louvor a Ele e agimos em amor ali onde fomos colocados. Não por opressão, mas porque fomos amados pelo Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo esteja em nós para nos preparar para a grande celebração que há de vir. Mas enquanto não chegamos lá, que Ele esteja conosco, caminhando ao nosso lado, nos preparando para esse encontro celestial. Vivendo livres nesse mundo, livres para servir ao nosso Deus, livres em Cristo Jesus, assim como a Escritura nos disse no dia de hoje. Que Deus guarde a cada um de nós nessa fé, nessa graça e nesse amor com aquele que é o noivo, Jesus Cristo. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Neste momento, a igreja reunida no templo traz as suas ofertas a Deus até o altar. Tendo em vista todo o contexto em que estamos vivendo, a diretoria da congregação disponibiliza o número da conta para que você faça a sua oferta de gratidão, sua oferta para que o trabalho continue sendo feito, sua oferta que é uma resposta a tudo aquilo que Deus já te deu, tudo aquilo que Deus já te concedeu. Aqueles que estão nos assistindo, que são membros de outras congregações, oferte na sua congregação para que o trabalho ali também frutifique, para que o trabalho ali também aconteça conforme o mandato de Deus. E aqueles que não fazem parte de nenhuma congregação e eventualmente queiram conhecer uma congregação, aprender também sobre a oferta, né? Podem entrar em contato com a nossa congregação ou eventualmente com uma congregação que esteja perto a ti. Vamos, neste momento, falar com nosso Deus e Pai em oração. Falar com Deus em oração, levar todos os nossos pedidos, e convido a você que está nos acompanhando para que, tendo intenções, pedidos, clamores no seu coração, una-se a mim, una-se à igreja nessa voz para que levemos a Deus todos os pedidos, toda a nossa gratidão, tudo aquilo que temos em nosso coração, para que Deus receba e atenda conforme a sua vontade. Oremos. Todo-Poderoso Deus e Pai Celestial, as Tuas palavras são a verdade. Elas revelam a Ti e também revelam o ser humano. Quem é o ser humano? Somos gratos por nos teres enviado profetas, apóstolos, discípulos e muitas pessoas de fé para que nos trouxessem a Tua palavra. Rogamos, amado Pai, dá-nos pastores fiéis no anúncio da verdade. Enche o coração do Teu santo povo com a verdadeira palavra, para que assim possam anunciar os Teus preceitos e refletir para com o próximo o Teu amor. Santo e justo juiz, nem sempre nos alegramos em ouvir a verdade. Muitas vezes nossa consciência nos acusa ao lembrar da Tua lei. Contudo, precisamos ouvi-la e sermos despertados para o novo relacionamento que temos contigo. Por isso rogamos a Ti que mova a Tua mão contra os falsos profetas, homens que se dizem pastores e apóstolos e que pregam, Senhor, palavra contrária aos Teus ensinos. Que sejam, Senhor, conduzidos à verdadeira mensagem do Evangelho. Leva-os ao arrependimento e faze, Senhor, com que as palavras do Teu ensino, do Teu Evangelho, da Tua salvação, preencham a todos aqueles que estão sedentos de Ti. Amado Deus, enche-nos a vida com o Teu Santo Espírito, o qual recebemos no batismo, e dá-nos a Tua palavra. Dá-nos também, Senhor, o consolo, o conforto do Teu perdão e da Tua graça por meio da obra de Cristo Jesus. Tira, Senhor, todo o povo que anda num caminho de engano, para que possam ouvir a verdadeira mensagem do Teu Evangelho. Guia-os para distantes de falsos pastores, Senhor, para que possam receber a Tua graça e o Teu amor. Senhor bondoso, Tu não prometestes paz, mas a espada. Olhai por nossas famílias, ajuda-nos a agir como cristãos em nosso lar, amando e perdoando a cada um dos nossos entes queridos, para que nossos familiares sejam, pelo nosso testemunho de amor, movidos e fortalecidos na viva esperança em Ti. Deus de todo o Teu povo, ampare nossos irmãos que estão enfermos e também as suas famílias. Dá-lhes o necessário para a sua vida
e a cura conforme a tua vontade. Lembramos neste momento do Bruno, também lembramos do Nelson, lembramos da dona Angelita, pedimos por cada um deles. Dispensamos também aos teus cuidados os viciados, os desesperançados, os solitários, os abandonados, as viúvas, os órfãos, aqueles que sofrem de depressão e todos aqueles que estão vulneráveis. Rogamos, Senhor, usa-nos conforme a tua vontade, segundo a nossa capacidade para levar o teu amor para a vida dessas pessoas, seja por ato ou por palavra. Incluímos ainda em nossos pedidos, nossas intenções. Rogamos a Ti pela família Rai, que a Tua mão e o Teu consolo sigam ao lado dessa família, deste Teu povo, neste momento de luto que eles passam, Senhor. Conforta e consola cada um deles. Amado Deus, abençoa ricamente os aniversariantes da semana, que a Tua presença seja a bênção na vida deles e supre-os com bênçãos sem fim. Pai, tudo o que pedimos, queremos resumir e pedir novamente na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Chegando ao final de mais um culto, me despeço de vocês, lembrando aos membros da congregação, aqueles que estão próximos a nós, da disponibilidade do pastor para visitas extraordinárias, pensando em todo o cuidado que temos necessidade neste momento. Lembrando das nossas atividades também que estão acontecendo de forma remota, pela internet, né? Aqueles que eventualmente querem participar, podem entrar em contato, né? Mandar um recado para a congregação, ligar para cá. Outras pessoas que eventualmente queiram ter uma palavra com o pastor, não necessariamente presencial, podemos, né, marcar uma videochamada, uma ligação para compartilhar da vida, das dores, das alegrias, daquilo que eventualmente você, dentro da sua necessidade, precisar. Então, o pastor está à disposição. E me despeço proclamando a bênção sobre cada um de vocês, rogando a Deus que o Espírito dele permaneça ao lado, dentro de vocês, conduzindo nessa caminhada de vida, não mais oprimidos pela lei, mas livres para agir. Então, que na sua vida a liberdade reine e que o amor de Cristo seja visto nos teus atos. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça
exultem na terra toda a gente, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoe, e todos os confins até o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus.